O golpe veio rápido demais. Um som seco cortou o ar quente da avenida, seguido pelo estilhaço brutal do vidro que se espalhou pelo chão como chuva metálica. O espelho lateral do sedã prateado balançou, pendurado apenas pelos fios elétricos. Helena Monteiro piscou devagar, respirou fundo e manteve o olhar firme. Por fora, calma. Por dentro, um tremor quase imperceptível agitava suas mãos no volante. Ao redor, dezenas de pessoas com celulares erguidos gravavam cada segundo. "E tudo está sendo gravado. E daí?" Ele rebateu. "Você desobedeceu uma ordem. Não havia ordem judicial para a revista." Brandão deu um passo à frente, apontando o cacetete como se fosse autoridade em forma sólida. "Eu dou as ordens aqui, entendeu?" O parceiro dele, Soldado Lima, desviou o olhar. As pessoas na calçada murmuravam, indignadas, mas ninguém se mexia. Helena continuou observando. Havia algo no modo como ela o encarava, como se estivesse estudando cada gesto dele. 3 quilômetros dali, um rádio de viatura chiou. "Atenção, comandante! Coronel Helena Monteiro confirma presença. ETA. 15 minutos. Alguma unidade na Avenida Marquês?" Mas Brandão não ouviu. Estava ocupado demais acreditando ser o dono da situação. Antes de descobrir o que aquele nome no rádio significava, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essa história está só começando e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Recomendado para promoção a sargento. Helena franziu o senho. O relatório era impecável. Tudo parecia em ordem. Carimbou o documento, assinou e passou para o próximo. Não havia como imaginar que aquele nome voltaria a cruzar seu caminho, de forma trágica, em menos de 2 dias. Às 20h, trancou o escritório e foi para casa. Um apartamento simples em um bairro tranquilo, nada de luxo, apenas paz. "Fui educado, igual você sempre fala. Mas dói, mãe." Helena o abraçou. "Eu sei, filho, dói mesmo, mas dignidade é escolha, e a gente nunca deixa ninguém tirar isso da gente." Ele assentiu, e por um instante o mundo pareceu menos cruel. Helena não sabia que em 48 horas teria que provar para si mesma o que acabara de dizer. Na manhã seguinte, era sábado, dia de folga. Jeans, tênis, cabelo preso num coque simples. Às 9h15, uma blitz começava a ser montada na Avenida Marquês. Às 10h23, o destino colidiu. Mas antes de entender o tamanho da tragédia que estava prestes a acontecer, precisamos conhecer o outro lado. O homem que naquela manhã acordou acreditando que seria o dia mais importante da sua vida. Camila Duarte acabara de sair do mercado com o porta-malas cheio de sacolas. Colocou o cinto, ajustou o espelho e por um instante observou o próprio reflexo. Calma, firme, sem imaginar que em 4 minutos aquele espelho seria estilhaçado. O policial apareceu no vidro lateral. Ela baixou o vidro. "Bom dia", disse com voz serena. O sargento Nogueira não respondeu. Seus olhos correram por dentro do carro. Bancos de couro, painel digital, cheiro de limpeza e sucesso. "Documentos", não pediu, ordenou. Camila estendeu os papéis. "Como qualquer cidadão." Ele riu pelo nariz. "Trabalhando, certo? Em quê?" "Sou servidora pública." "Que tipo de servidora?" O calor subiu pela nuca dela, mas manteve o tom firme. "Senhor, meus documentos estão em ordem. Posso saber o motivo da abordagem?" "Blitz de rotina. E quem faz as perguntas aqui sou eu." Um outro policial se aproximou. O soldado Ribeiro. "Sargento, tá tudo certo. Podemos liberar." "Eu decido quando libera", rosnou Nogueira. Ribeiro recuou, desconfortável. Ribeiro deu um passo à frente. "Sargento, acho melhor a gente..." "Cala a boca, soldado!" gritou Nogueira. Agora eram 4 celulares gravando. Camila manteve a respiração controlada. 2 décadas de serviço a ensinaram a suportar humilhações com frieza. "Posso saber seu nome e número de registro?" perguntou ela. Ele riu. "Vai me denunciar, é isso?" "É um direito civil, senhor. Todo cidadão pode solicitar identificação." "Cidadão.
Você anda vendo muito filme, princesa. Estou exercendo meu direito constitucional. Nogueira olhou em volta, as pessoas filmando, o soldado observando, e sentiu o ego arder. Então puxou o cacetete. Camila percebeu o movimento. O que o senhor vai fazer? Ele não respondeu. O bastão desceu em arco. O espelho explodiu. Estilhaços caíram no asfalto. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. O policial permaneceu imóvel, ofegante. Ela continuou com as mãos no volante, olhando para o retrovisor destruído, depois para ele. Vandalismo é crime, senhor. Eu sou a autoridade aqui. Ela ficou de pé, alguns centímetros menor, mas a postura militar invertia tudo. Ele recuou sem perceber. Volta pro carro. Não vou. Eu tô mandando. E eu não obedeço ordens ilegais. O soldado tentou de novo. Sargento, por favor. Mas Nogueira já tinha cruzado o ponto de retorno. Camila levantou o celular e começou a fotografar o retrovisor destruído. Guarda esse celular. Não, eu tô mandando. E eu tô dentro da lei. Correu em direção a Blitz, o colete batendo no peito. Meu Deus! Quando chegou, Nogueira ainda estava com o cacetete na mão. Barreto parou diante de Camila, respirando com dificuldade, e prestou continência. Coronel Duarte, minhas mais sinceras desculpas. O mundo do sargento parou. A palavra coronel reverberou como um tiro dentro da cabeça dele. Camila respondeu à continência com perfeição. Ombros retos, olhar frio. Não sabia que em 4 minutos aquele mesmo espelho seria o centro de uma tragédia pública. Um som de sirene soou atrás. Um policial acenava para ela encostar. Helena obedeceu. Abaixou o vidro devagar e disse com serenidade: Boa tarde, senhor. O policial, Cabo Valente, não respondeu. Seus olhos deslizaram pelo interior do carro. Painel digital, estofamento impecável. Tudo limpo demais, na cabeça dele, para alguém como ela. Documentos, ordenou sem emoção. De que tipo? Ela manteve o tom firme. Senhor, meus documentos estão em ordem. Qual o motivo da abordagem? Blitz de rotina. E quem faz as perguntas aqui sou eu. Um segundo policial, soldado Nogueira, se aproximou percebendo a tensão. Cabo, os documentos estão certos. Podemos liberar. Valente lançou um olhar ríspido. Eu decido quando libera, soldado. Nogueira recuou, desconfortável. 2 mulheres na calçada já observavam a cena. Uma levantou o celular. Helena manteve a respiração controlada. 2 décadas de serviço ensinaram-lhe a nunca perder o controle. Posso saber seu nome e número de registro? Perguntou calma. Ele riu. Tá querendo me intimidar? Vai reclamar de mim para quem? Não é ameaça. É direito civil. Todo cidadão pode solicitar identificação de agente público. Agente público? Você anda vendo muito filme, princesa. Princesa. A palavra caiu como pedra. Helena fechou os olhos por um instante. Depois encarou-o. Senhor, o que vai fazer? Helena perguntou a voz firme. Sem responder, ele golpeou o retrovisor. O estalo ecoou alto. Vidros caíram como chuva. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. 8 celulares filmavam. Valente suava. Helena olhou o espelho destruído, depois o homem diante dela. Não disse nada. Apenas olhou. Um olhar pesado, treinado, que o desarmou por dentro. Vai colaborar ou dificultar mais? Perguntou ele, tentando recuperar controle. Volta pro carro, berrou Valente. Não vou. Ela ergueu o celular, começou a tirar fotos. O cabo tremia de raiva. Guarda esse celular. Não. O rádio do colete dele chiou. Central chamando Major Helena Duarte. Confirmação de presença na reunião ETA 15 minutos. Alguma unidade visual? Nogueira empalideceu. Valente, confuso, não reagiu. Mas a 200 metros dali, Tenente Coronel Ramos travou ao ouvir o nome. Ele saiu correndo, atravessando a avenida. O cabo achou que meus documentos eram falsos e destruiu meu carro após eu recusar uma revista ilegal. Ramos virou lentamente para o policial. Cabo Valente,
O senhor está me dizendo que danificou o veículo de um oficial superior? Valente mal conseguia respirar. Eu não sabia. E se soubesse? Cortou Ramos. Teria tratado diferente? Silêncio. Helena manteve o olhar firme. Eu tenho um filho de 17 anos, senhor Cabo. Negro, como eu. E ele passa por isso toda semana. O que é responsabilidade? Lembre-se disso. Enquanto a viatura o levava, ele olhou pela janela. Viu o retrovisor pendurado por fios e percebeu que não era só um espelho que tinha quebrado. Era o reflexo do homem que ele foi naquele dia. Você nunca foi assim, Henrique. O que aconteceu com você? Ele não respondeu. Apenas ficou parado, com o telefone tremendo nas mãos. Eles te suspenderam? A voz de Camila vinha do outro lado, trêmula, cansada. Henrique engoliu seco. Suspenderam? A foto de fundo mostrava Camila com a barriga redonda, sorrindo, segurando o ultrassom da filha. Quantas vezes ele prometeu que seria o melhor pai do mundo, que a promoção mudaria tudo. E agora, ali estava ele, sem farda, sem chão, e com uma culpa que parecia não caber no corpo. Por quê? Porque viu uma mulher negra num carro caro, e achou que ela não podia estar ali. Porque o preconceito que ele fingia não ter dirigiu seu comportamento. Porque escolheu o orgulho no lugar da razão. E o que eu faço agora, Sampaio? O tenente respirou fundo e disse com uma mistura de pena e frieza. Aprende, Almeida. Aprende que farda não é escudo. Que autoridade não é licença para humilhar. E que alguns erros pesam para sempre. Ele saiu. E o silêncio que ficou era ensurdecedor. Henrique ficou ali, encarando o uniforme sobre a mesa. O tecido parecia oco, vazio, sem alma. Meses depois, Coronel Isabela Duarte estacionou o carro na mesma vaga de sempre. Câmeras obrigatórias nas viaturas, treinamentos de viés inconsciente, canal de denúncia anônima. Pequenos passos, mas passos. Ela assinou o documento, carimbou e fechou a pasta. O celular tocou. Número desconhecido. Coronel Duarte, aqui é Camila Almeida. Isabela fez uma pausa. A esposa do ex-cabo Almeida. Ex-cabo. Camila corrigiu, voz baixa. Ele foi desligado há 4 meses. Eu sei. Acompanhei o processo. Silêncio. Ele gostaria de falar com a senhora, pessoalmente. Mais magro, barba por fazer, roupas simples. Camila vinha ao lado com uma bebê nos braços. Lara, 5 meses, olhos curiosos. Isabela apontou as cadeiras. Sentem-se. Eles obedeceram. Henrique não conseguia encará-la. Coronel, começou, voz rouca. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Nem que a senhora me deva um segundo sequer da sua atenção. Mas eu precisava vir. Ele respirou fundo. Eu fui racista com a senhora. Talvez não de forma consciente, mas o resultado foi o mesmo. Curso de desconstrução de preconceito institucional. Isabela leu. Eu não vim pedir perdão, ele disse. Vim pedir permissão. Permissão para quê? Perguntou ela pela primeira vez. Para contar a minha história, em escolas, academias, onde for. Para mostrar o que o preconceito que eu não via fez comigo. E com a senhora. Camila falou pela primeira vez. Ele já fala em 3 escolas por mês. Mostra o vídeo. Fala para os jovens. Ensina que respeito não é uma palestra. É uma escolha diária. Ele segurou a mão dela. Os olhos marejados. Obrigado, coronel. Horas depois, Isabela voltou à mesa. A pasta azul ainda estava lá. Protocolo de abordagem justa. Atualização, 24.000 agentes treinados. 600 casos revistos. Não era suficiente. Ainda havia meninos revistados por existir, mulheres questionadas por dirigir, vidas pesadas pela cor da pele. Mas era um começo. Meses depois, auditório cheio. Isabela falava diante de 200 novos recrutas. E aí, mãe, como foi? Cansativo, sorriu ela, mas necessário. Um dia não vai ser mais. Isabela passou o braço pelos ombros dele. Talvez, se continuarmos tentando. Eles saíram juntos. O carro esperava lá fora. O retrovisor refletia o céu claro, inteiro. E foi assim que um erro de 15 minutos mudou 2 vidas.
e começou a mudar um sistema inteiro. O soldado Brandão ainda segurava o cacetete, o peito arfando, o suor descendo pela têmpora. Ele sabia o que havia feito, sabia, mas não conseguia voltar atrás. Agora vai cooperar, disse alto demais, tentando se afirmar. Helena o olhou através da janela aberta, e aquele olhar não trazia raiva nem medo. Era pior, trazia uma serenidade que o desmontava por dentro. O senhor acabou de destruir propriedade privada diante de testemunhas. Ela respondeu, voz baixa, firme. Aquela calma o perturbava. Era como se ela soubesse de algo que ele ignorava. O senhor tem certeza que quer seguir por esse caminho? Perguntou ela pausadamente. Brandão soltou uma risada curta, nervosa. Que caminho, minha senhora? Aqui quem manda sou eu. Helena desviou o olhar para o distintivo dele, depois para os celulares apontados, e então voltou os olhos para o policial. O silêncio durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Agora, vamos voltar 48 horas, antes desse retrovisor se despedaçar no asfalto. Helena Monteiro estava sentada atrás de uma mesa coberta de relatórios no Comando Regional de Segurança Pública. O relógio marcava quase 7 da noite e ela ainda revisava pilhas de promoções e transferências. 20 anos de serviço haviam lhe ensinado que cada assinatura mudava um destino. Pegou uma pasta azul. No topo, lia-se Cabo Diego Brandão. Avaliação positiva. 7 anos de serviço. Nenhuma punição grave. O filho dela, Caio, de 17 anos, estava na cozinha mexendo no celular enquanto o macarrão fervia na panela. Oi, mãe. Oi, filho. Ele hesitou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Como é que você aguenta quando te olham diferente? Helena entendeu imediatamente o peso da pergunta. O que aconteceu? Perguntou. O segurança do shopping me seguiu por 3 lojas hoje, só porque eu estava de moletom. Ela sentiu aquele aperto conhecido no peito. E o que você fez? Perguntou. Nada. Pegou a lista de compras e as chaves do carro, o sedã que herdara do marido falecido há 5 anos. Antes de sair, olhou para o crachá militar na carteira. Pensou em deixar, mas desistiu. Era parte dela. O motor ronronou suave. O rádio tocava uma música antiga. O sol iluminava a cidade, e ela não fazia ideia de que aquele seria o último dia em que olharia o retrovisor sem sentir o gosto amargo da injustiça. Às 9h, ela saiu da garagem. Ele os pegou, comparou foto, nome, placa. Esse carro é seu mesmo, não é emprestado? Perguntou com ironia escorrendo da voz. Ela respirou fundo. Já reconhecia aquele tom. O tom de quem duvida que ela pudesse estar ali. É meu, senhor. Está no documento. Ele virou o papel de um lado para o outro. Tudo batia, mas algo dentro dele recusava aceitar. E como é que você conseguiu dinheiro para isso? Escapou antes que percebesse o peso da pergunta. Camila o encarou devagar. Trabalhando. Na calçada, 2 mulheres pararam. Uma delas sacou o celular. Tem mais algum documento? Perguntou Nogueira. Tenho minha identificação funcional. Ela pegou o crachá do fundo da bolsa e entregou. Ele olhou e devolveu quase rindo. Isso se compra em qualquer esquina. O sangue de Camila gelou. Com licença, documento falsificado é o que mais aparece. Esse é legítimo. O senhor pode verificar o número. Não preciso verificar nada. Sei reconhecer um falso quando vejo. A palavra caiu como uma lâmina. Princesa. Camila fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, respondeu. O senhor está me tratando assim porque acha que eu não deveria dirigir este carro, não é? Tô te tratando porque você está dificultando o meu trabalho. Eu entreguei tudo que foi pedido. Eu decido se é suficiente. Agora abre o porta-malas. Com qual base legal? O rosto dele ficou vermelho. Base legal é a minha farda. Abre. Sem mandado, não. Então tá escondendo coisa. O senhor acabou de cometer vandalismo contra a propriedade privada, disse, voz medida, na frente de testemunhas. Mais celulares se ergueram. O medo dele virou raiva. Você me desrespeitou, tá obstruindo a operação.
Ribeiro tentou intervir. Sargento, isso foi demais. Eu decido o que é demais, gritou. Uma senhora na calçada gritou. Que absurdo! Ela não fez nada. Camila abriu devagar a porta. Vou sair do carro, tirar fotos e registrar denúncia. Pode fazer o que quiser, debochou ele. O tom dela tinha uma autoridade que o desarmou por um segundo. Quem era aquela mulher? Por que não tremia? Antes que ele respondesse, o rádio do colete chiou. Confirmação de presença da coronel Camila Duarte na reunião ETA 15 minutos. Alguma unidade nas proximidades? Ribeiro ouviu e congelou. Olhou para ela, depois para o sargento. Coronel, 30 metros adiante, o comandante Barreto parou a viatura, reconheceu o carro e o retrovisor estilhaçado. Seu rosto empalideceu. E naquele instante, todo o asfalto da avenida parecia assistir em silêncio ao momento em que o preconceito fardado percebeu, tarde demais, com quem tinha ousado falar. O sol de fim de tarde refletia no capô prateado quando Major Helena Duarte fechou o porta-malas do carro. 4 sacolas com mantimentos simples, pão, arroz, leite e frutas, tilintavam dentro. Ela ajeitou o espelho retrovisor e ligou o motor. Helena entregou sua habilitação e o registro do veículo. Ele conferiu a foto, depois olhou para ela com desconfiança. O carro é seu mesmo? Perguntou num tom enviesado. É, senhor. Está tudo no documento. Ele riu de canto. De onde veio o dinheiro para isso? Helena respirou fundo. Reconhecia aquele tipo de pergunta. Já ouvira variações dela desde jovem. Do mesmo lugar de onde o senhor tira o seu. Trabalho. Valente bufou, impaciente. Que tipo de trabalho? Sou servidora pública. Tem mais algum documento, madame? Insistiu o cabo. Tenho minha identidade funcional. Helena abriu a bolsa e tirou o crachá militar. Valente olhou rapidamente e devolveu com desprezo. Isso se compra em qualquer esquina. Helena gelou. O senhor está insinuando que falsifiquei um documento militar. Tô dizendo que tem muito papel falso rodando por aí. Nogueira tentou interferir. Cabo, acho melhor. Cala a boca, Nogueira, cortou Valente furioso. Agora 5 pessoas filmavam. O senhor me trata assim porque acredita que eu não tenho o direito de estar neste carro, não é? Eu tô te tratando assim porque você tá atrapalhando meu serviço. Agora abre o porta-malas. Com que base legal? Base legal é que eu tô mandando. Helena não se moveu. Sem mandado judicial não abro. Então tá escondendo alguma coisa? Estou exercendo meu direito constitucional. O orgulho ferveu em Valente. Ele precisava mostrar autoridade. E cometeu o erro. Puxou o cacetete. O senhor acaba de cometer dano contra a propriedade privada na frente de testemunhas, respondeu ela. As câmeras se ergueram ainda mais. Tá dificultando a operação. Isso da cadeia, gritou Valente. Nogueira avançou, aflito. Cabo, ela tem razão. Isso já passou dos limites. Você está questionando minha autoridade? Uma senhora gritou da calçada. Ela não fez nada. Helena saiu do carro. Movimentos firmes, treinados. Vou fotografar o dano e registrar ocorrência, disse. Valente olhou para trás, perplexo, quando Ramos chegou. O tenente-coronel parou diante de Helena, respirando ofegante, e bateu continência. Major Duarte, minhas desculpas, senhora. O mundo de Valente parou. A palavra major ricocheteou dentro dele. Ele olhou para ela, depois para Ramos. Helena retribuiu a continência. Faz tempo, tenente-coronel? Faz, senhora. Ramos olhou o retrovisor destroçado. O que aconteceu aqui? Helena respondeu com serenidade. Um mal-entendido. O senhor entende agora o que fez? Valente sentiu algo se partir dentro dele. Ramos respirou fundo. Entregue seu distintivo e sua arma. Agora. Ele obedeceu, trêmulo. A multidão assistia. Ramos chamou a central. Unidade para transporte de policial suspenso. Avenida República. Helena apenas observava. Nenhuma arrogância, apenas uma tristeza serena. O senhor tem família, cabo? Perguntou. Tenho. Minha esposa está grávida. Então o senhor sabe o que é proteger alguém.
Perdi o distintivo, perdi a arma e perdi a promoção. O silêncio que veio em seguida doeu mais do que qualquer bronca. A promoção, repetiu ela, a voz quebrando. Henrique, a gente contava com aquele dinheiro. O tratamento do seu pai, o enxoval da Lara. Eu sei, amor, ele sussurrou. Eu estraguei tudo. Camila começou a chorar baixinho. Como você vai consertar isso? Eu não sei. A ligação caiu. Henrique ficou olhando para a tela. A porta da sala se abriu. Tenente Sampaio entrou, rosto fechado. O comando-geral foi informado, disse seco. A Coronel Duarte registrou queixa formal. Vandalismo, abuso de autoridade. Você vai responder processo administrativo e possivelmente criminal. Henrique apenas assentiu. Tem mais uma coisa, continuou Sampaio. A comissão de ética vai se reunir na terça. Ela preside a sessão. Henrique fechou os olhos. O retrovisor novo refletia o sol da manhã. Funcionava perfeitamente, mas toda vez que ela olhava para ele, lembrava, não com raiva, com um cansaço profundo de quem sabe que aquele tipo de coisa ainda acontecia, com ela, com outros, com os filhos de outros. No escritório, sobre sua mesa, uma pasta azul esperava. Protocolo de abordagem justa. Implementação nacional. O caso dela havia virado estudo. 3 estados já haviam aprovado o programa. Se permitir, Isabela olhou pela janela. Céu limpo, um dia bonito. Por quê? Porque ele mudou, coronel. De verdade. E precisa dizer isso olhando nos seus olhos. Ela respirou fundo. Não devia nada a ele. Mas havia algo na voz daquela mulher que não soava como desculpa. Soava como esperança. Segunda-feira, 15 horas. Aqui no comando, respondeu. Obrigada, coronel. Obrigada mesmo. Segunda-feira chegou. Henrique entrou na sala com passos hesitantes. Eu a tratei como se fosse menos, como se eu tivesse o direito de definir quem a senhora era. Isabela ficou em silêncio. Apenas o olhava. Eu perdi tudo, continuou ele. O emprego, a reputação, quase perdi minha família. Mas ganhei consciência. Tirou um papel dobrado do bolso e colocou sobre a mesa. Fiz terapia. Li. Trabalhei como voluntário em uma ONG. Estudei sobre viés racial. Isso aqui, disse empurrando o papel, é meu certificado de conclusão. 120 horas. Isabela olhou para a bebê. Sua filha vai crescer num mundo que ainda julga pela aparência, Camila. Eu sei, respondeu ela. Mas talvez um pouco menos, se gente como o Henrique continuar tentando mudar. Henrique assentiu. Eu não posso apagar o que fiz, mas posso evitar que outros repitam. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Depois Isabela se levantou. Henrique, instintivamente, também se pôs de pé. Ela estendeu a mão. Cabo Almeida, todos podemos ser melhores que nossos piores dias. Um policial quebrou o retrovisor do meu carro, disse, porque não acreditou que eu era quem eu dizia ser. Ele perdeu tudo, mas aprendeu, e hoje ensina outros a não repetirem o mesmo erro. Os jovens a escutavam em silêncio. Vocês vão usar farda, terão poder, autoridade, mas com ela vem a responsabilidade de tratar cada pessoa com dignidade. Pausa. Porque dignidade não se carrega no distintivo. Se carrega no caráter. Aplausos. No corredor, Lucas, seu filho de 17 anos, a esperava.